todos, então voltamos para mais uma semana, mais uma videoaulazinha de matemática. Hoje, nessa semana, na verdade, a videoaula vai ser comigo. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte de álgebra. Semana passada vocês tiveram uma videoaula com o Pedro sobre a parte de geometria. E a gente vai fazendo basicamente isso, a gente vai se revisando entre Mate 1 e Mate 2, entre álgebra e geometria. Uma semana álgebra, uma semana geometria, e assim a gente vai caminhando por enquanto nesse período de isolamento, beleza? Então, dando continuidade ao que a gente estava falando há 2 semanas atrás, no caso, não sei se vocês lembram, mas a gente estava falando sobre potenciação, foi o nosso primeiro assunto, e eu falei para vocês que a nossa próxima aula, no caso a nossa aula de hoje, seria sobre radiciação. A gente conversou na primeira aula falando que a gente tinha escolhido iniciar por esses assuntos porque são assuntos importantes, que a gente precisa que vocês saibam bem, mas ao mesmo tempo também são assuntos relativamente simples, são assuntos que não são muito difíceis de entender, apesar de ter algumas contas mais chatinhas. Hoje a gente vai fazer umas contas mais complicadas do que as contas que a gente teve na primeira aula, então prestem bastante atenção, ok? A radiciação vai trazer algumas contas um pouco mais complicadas. Então, a gente decidiu começar por esses 2 assuntos. Então, vamos para a aula de fato, que é sobre radiciação, para a gente não perder muito tempo e conseguir cumprir tudo que a gente precisa falar hoje, ok? Então, a primeira pergunta, na verdade, é: será que vocês sabem calcular uma raiz? De novo, eu vou fazer uma raiz genérica, que nem a gente fez na aula passada, que a gente tinha feito uma potenciação genérica. Então, se eu tenho esse símbolo aqui, é o que representa a nossa raiz. A gente vai ver os nomes dessas coisas primeiro. Então, o número, que aqui é um n, que fica em cima da raiz, a gente chama ele de índice da raiz. O símbolo da raiz, a gente chama ele de radical, que é esse símbolo aqui. E o número que fica dentro do radical, a gente chama ele de radicando. Ninguém vai cobrar esses números de vocês, ninguém vai perguntar se vocês sabem o que é o índice, o que é o radical, o que é o radicando. Mas é importante que vocês saibam esses nomes, porque eu vou falar muito eles durante a aula, ok? Então, quando eu falar índice, vocês já sabem o que é. Quando eu falar radical, vocês já sabem o que é. Quando eu falar radicando, vocês já sabem o que é. Mas a pergunta é: o que a gente tem que responder quando a gente resolve uma radiciação? Qual é a pergunta que vem implícita com esse símbolo matemático do radical? Porque a verdade é que a matemática, ela tem uma linguagem própria, formada de símbolos. Só que esses símbolos, eles sempre significam alguma coisa. Só que muitas vezes a gente se confunde na hora de entender matemática, porque a gente não sabe o significado daqueles símbolos. Então, é que nem você tentar ler uma língua, sei lá, você tentar ler um livro em alemão, sendo que você não sabe absolutamente nada de alemão. Você nunca vai conseguir entender aquilo, porque se você não sabe ler aquela língua, você nunca vai conseguir entender o livro. Então, estudar matemática é muito parecido. Se você não conhece a linguagem matemática, se você não sabe a linguagem matemática, estudar matemática fica muito difícil, porque você não sabe o que você está lendo. Então, o que esse símbolo aqui significa? Quando a gente tem um radical desse tipo, a pergunta implícita é: qual é o número que vai ser a nossa resposta, vai ser esse número, que eu elevo ao expoente n, que é o nosso índice, e encontro como resposta o valor a, que é o nosso radicando. Tá meio confuso, né? Tá confuso porque eu tô falando em letras, e sempre que eu falo em letras é um pouco mais confuso. Então a gente vai ver alguns exemplos para deixar essa nossa definição, entre aspas, que não é exatamente uma definição, mais clara. Mas a ideia é essa. Eu tenho que pensar qual é o número que eu elevo ao meu índice para encontrar o meu radicando. Esse número é a minha resposta. Por exemplo, eu tenho raiz cúbica de 8. Raiz com índice 3 a gente chama de raiz cúbica. Então, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Qual é o número que eu elevo ao cubo, que eu elevo a 3, e encontro 8? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim. É 2, porque 2 ao cubo, tá aqui, ó, 2 ao cubo, 2 elevado a 3, é igual a 8. Então, a resposta da nossa raiz é 2. Então, essa é a lógica quando a gente vai resolver uma radiciação. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Agora, qual é o número que eu elevo ao quadrado e encontro 121? Então, essa daqui é a nossa raiz quadrada, é a raiz que a gente mais usa. Na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com raiz quadrada. Então, como a raiz quadrada é a raiz que aparece com mais frequência pra gente,
quando for uma raiz quadrada, quando a gente estiver trabalhando com uma raiz quadrada, a gente não vai botar esse índice aqui, porque a gente fica gastando nosso tempo botando um índice. Se a gente botar só a raiz, sem índice, está implícito para a gente não precisa falar que isso daqui é uma raiz quadrada. Se não aparecer o índice, automaticamente a gente sabe que o índice é 2. Então, quanto que é a raiz quadrada de 121? Qual é o número que eu elevo a 2 e encontro 121? É 11, porque 11 vezes 11, 11 ao quadrado, é igual a 121. Vocês podem fazer essa conta aí no cantinho do caderno de vocês vão ver que é verdade. Qual é o número que eu elevo à quinta potência e encontro 32? É 2 de novo, porque 2 elevado à quinta é 32. Ó, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 2 ao cubo, 8. 8 vezes 2, que é 2 é 2 a quarta, 16. E 16 vezes 2, 32, que é 2 a quinta. De novo, essas contas que eu tô falando, vocês podem fazer no cantinho aí, não pegar uma folha, pegar o caderno e fazer no cantinho para vocês não se perderem. Não conseguiu enxergar que 2 a quinta realmente é 32? Faz a conta no cantinho e você vai ver que realmente é isso. Aqui a gente tem uma raiz cúbica de uma fração negativa. Então aqui já é uma coisa um pouquinho mais chata. Primeira coisa, como que a gente tira a raiz de fração? A gente faz a raiz em cima e a raiz embaixo. Vamos primeiro pensar no número, sem pensar no sinal. Quanto que é a raiz cúbica de 8? A gente já viu aqui em cima, a raiz cúbica de 8 é 2. Então o meu numerador da resposta vai ser 2, porque a raiz da parte de cima é 2. Quanto que é a raiz cúbica de 27? Qual é o número que eu elevo ao cubo e encontro 27? É 3, porque 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo, é igual a 27. Então, vai ser 2 sobre 3 a nossa resposta. Aí a gente precisa pensar se ela é positiva ou se ela é negativa. Sempre que o nosso radicando for negativo, a nossa resposta também vai ser negativa. Por quê? Se eu tenho um número positivo elevado a uma potência, se eu tenho 2 terços elevado ao cubo, a minha resposta também vai ser positiva. 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vai dar um número positivo. Só que quando eu tenho menos 2 terços elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, é igual a 8. 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo, é igual a 27. E aí a gente tem que fazer aquela regrinha do sinal, né? Menos com menos é mais com menos é menos. Aí vocês têm que lembrar da nossa aula de potenciação. Eu não vou escrever mais essas contas detalhadas, porque a gente já conversou sobre essas contas na aula passada. De novo, se ficar confuso, se vocês não conseguirem enxergar as contas que eu estou falando, para o vídeo e faz a conta no caderno, para vocês verem o que eu estou falando. O que eu estou falando para vocês aqui é que menos 2 terços elevado ao cubo vai dar menos 8 sobre 27. Se não souber, faz a conta no cantinho aí para ver que realmente é isso. Então, a raiz cúbica de menos 8 sobre 27 vai ser menos 2 terços. Aí também tem que lembrar daquilo que a gente conversou na primeira aula de potenciação, sobre quando a gente tem uma base negativa na nossa potência. Quando a gente tem uma base negativa na nossa potência, se o expoente for ímpar, a nossa resposta é negativa. Se o expoente for par, a nossa resposta é positiva. A gente também conversou sobre isso na nossa primeira aula. Então também dá para usar esse bizu aqui. Eu tenho base negativa e expoente ímpar. Então eu já sei automaticamente que a minha resposta vai ter que ser negativa. Então, por favor, quem estiver perdido nas coisas que eu estou falando, relembra a aula de potenciação, volta no vídeo de potenciação, porque matemática é uma grande bola de neve. Se a gente não entende alguma coisa, essa coisa eventualmente vai voltar e vai cobrar a gente. Ela vai aparecer em algum momento. Então, quem não entendeu bem a aula de potenciação, provavelmente não está entendendo o que eu estou falando. Então, se vocês estão perdidos, volta na aula de potenciação, estuda ela de novo e depois volta aqui para a aula de radiciação. E aí, a gente precisa discutir um pouco sobre algumas raízes que não existem. Quais são as raízes que não existem? Raízes com índice par. Aqui em cima o nosso índice era ímpar. E radicando negativo. Por quê? Existe algum número que eu elevo, no caso aqui, ao quadrado, né? Porque eu conversei com vocês que se a gente não bota o índice, a nossa raiz automaticamente é raiz quadrada. Será que tem algum número que eu elevo ao quadrado e encontro menos 4? 2 vezes 2 é 4. 2 ao quadrado, então é 4 positivo, não é menos 4. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, também é 4, também é mais 4.
Aí lembrar da regrinha do sinal. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos é mais. Então, 2 ao quadrado é 4 e menos 2 ao quadrado também é 4. Cara, então isso significa que sempre que a gente tiver um índice par, a gente nunca vai conseguir fazer uma raiz de um número negativo. Porque tem que lembrar da regra de potenciação, o que eu acabei de falar para vocês. Se a base é negativa e a potência é par, ela nunca vai dar uma resposta negativa. Então, por isso que raiz de número negativo só vai existir se o índice for ímpar. Se o índice aqui da raiz for ímpar. Se o índice for par, esquece. Se o radicando for negativo, não tem resposta. A resposta da raiz não existe, ok? Então isso é super importante. Raiz de número negativo só existe se o índice for ímpar. Não existe se o índice for par, ok? Então, tá aqui a nossa justificativa de por que essa raiz não existe. 2 vezes 2 é 4, 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vezes menos 2 também é 4. Então, menos 2 ao quadrado também é 4. Então, não adianta eu tentar encontrar um número que eu multiplico por ele mesmo e vai dar menos 4. Esse número não existe. Isso sempre vai acontecer quando o nosso índice aqui da raiz for um número par e o nosso radicando for um número negativo. Então, esse tipo de raiz é um tipo de raiz que não existe, ok? E é isso. Está escrito aqui no quadrinho o detalhe. Nenhum número elevado a um expoente par dará resultado negativo. Logo, raízes com índices pares só podem ser calculadas com radicando positivo, enquanto raízes com índices ímpares podem ser calculadas com radicandos positivos e negativos. Então, o que eu quero falar nesse bloquinho é o que eu acabei de falar para vocês, que a raiz, quando tem índice ímpar, a gente consegue calcular a raiz de número negativo e raiz de número positivo. A raiz, quando tem índice par, a gente só consegue calcular ela de número positivo, de número negativo, ela não existe. Então essa é a primeira coisa muito, muito, muito importante dessa aula, ok? Gente, a gente ainda tem bastante coisa para conversar, então eu vou parar um pouquinho esse vídeo, vou dar um pause, vou terminar esse vídeo aqui para ele não ficar muito grande e vou dividir nossa aula em partes. O ideal é que eu faça em 2 partes, talvez eu precise de 3, mas é só para eu não falar as coisas correndo e vocês não se perderem, só para o vídeo não ficar muito longo. Então a gente vai parar essa primeira parte por aqui e aí vai ter outro vídeo para continuar a nossa aula, beleza? Então eu estou esperando vocês no próximo vídeo.